Bem-vindo ao Staff FC. Se inscreve no canal desde já e solta a vinheta. Meu nome é Caio. Meu nome é Renan e nesse vídeo a gente vai falar sobre os jogos da Série C, a primeira rodada da Série C. Sei que muita gente não acompanha e a gente quer fazer esse trabalho aí, acompanhar a Série C do começo ao fim. E já tivemos 9 jogos nessa primeira rodada. O 10º jogo ainda não teve porque vai ser na terça-feira, dia 19/4. E o primeiro jogo que nós tivemos na Série C foi o Ipiranga contra o Aparecidense, onde o Aparecidense venceu por 2-0, com gols de Robert aos 46 minutos e Alex Henrique aos 77 minutos de pênalti. Bom, nesse jogo aí, o Aparecidense foi bem superior, mesmo o Ipiranga jogando em casa. Mas o Ipiranga acabou contando com o desfalque, que é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, que é o Eric, que foi jogar no Vasco, graças a Deus. E sentiu muito no ataque, não conseguiu fazer uma boa partida ofensivamente e nem defensivamente. Chaves, você leu em inglês? E nem defensivamente, porque tomou esses 2 gols. O Aparecidense foi bem superior, jogou para frente, correu atrás do resultado, até porque primeira rodada, então quem sai melhor nesses campeonatos de ponto corrido, até porque quem larga melhor nesses campeonatos de ponto corrido costuma se dar bem no final. Então a Aparecidense focou bastante nisso no jogo, só buscou a vitória e conseguiu. No jogo entre Atlético Cearense e Campinense, que foi terminado em 1-0 para o Campinense, o goleiro Mauro Iguatu bateu o pênalti e converteu o gol para o Campinense. Só não foi mais porque o goleiro do Atlético Cearense agarrou demais. Já no jogo entre o Remo e o Vitória saiu com a derrota e o Remo remou para a vitória. No jogo onde o Remo ganhou de 2-1, com gols de Leonan aos 10 minutos, gol de Brenner de pênalti aos 87 minutos e o gol do Vitória foi do Alisson aos 88 minutos. O jogo no primeiro tempo choveu pra caraca. O Leonan até se aproveitou disso porque ele bateu de fora da área, fez um golaço e a bola já estava bem escorregadia, mesmo assim o goleiro não ia pegar, mas dificulta bastante nesses jogos assim. Facilita bastante os atacantes em relação a isso. O ponto negativo foi a chuva realmente, porque alagou bastante o campo e o jogo ficou um pouco truncado no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada em relação à chuva, então foi mais correria e foi um jogo lá e cá. O Remo foi superior, mas quem teve as melhores chances realmente foi o Remo, aproveitou. Jogando em casa, tem que partir para cima. O Remo, ao meu ver, é o melhor time. Tem alguns jogadores conhecidos, até mesmo pela torcida do Flamengo, o Eric Flores, meio de campo do Remo. Foi o time que ganhou agora o estadual e é o time que está bem entrosado. Então acredito que o Remo é o principal time para chegar na segunda divisão. Já na Paraíba, o Botafogo ganhou de 2-1 por cima do São José, com gols de Esquerdinha, Gustavo e do lado do São José foi o Cristiano. Já no jogo entre Volta Redonda e Figueirense, a partida ficou em 1-1, com gols de Rafael Lucas aos 64 minutos pelo Volta Redonda e o John Clay aos 33 minutos pelo Figueirense. Nesse jogo aí foi bem acirrado também. O Volta Redonda estava jogando em casa, então ele estava propondo o jogo. Mas como o Figueirense tem até mais tradição, tem uma camisa mais pesada que o Volta Redonda, o Figueirense partiu muito para cima. Mas o jogo foi bem equilibrado e por isso esse placar. Isso justifica bastante. No jogo entre Floresta do Ceará e Confiança, o Floresta atacou muito. Não sei nem por que ganhou de 1-0, mas acabou que o Clenison fez o gol aos 23 minutos. Um gol bem merecido pro Floresta. O Confiança ficou abalado e ficou meio perdido em meia mata. Isso daqui dá uma cadeia.
Já no jogo entre Altos e Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo venceu a partida por 3-1, mesmo jogando na casa do Altos. O Botafogo realmente foi muito superior. Primeiro tempo, choveu muito do campo alagar. Se no jogo do Remo choveu, esse daí choveu, foi dilúvio. Calma aí, foi dilúvio. Se no do Remo choveu, esse daqui então foi um dilúvio. Tinha jogador jogando de bote. Caiaque, sério, hein? Foi bem difícil. Tinha que levantar a bola. Foi pior do que quando a gente joga em campinho de terra que chove. Meu Deus do céu. Mas mesmo assim o Botafogo foi superior, com dois gols de Thiago Reis, conhecido pela torcida do Vasco, atacante revelado pelo Vasco. Tá aí, ó, fez gols aos 12 minutos e aos 42. O gol aos 42 minutos já estava com muita chuva, então ele aproveitou, deu uma cavadinha, fez um golaço, filho. E o terceiro gol foi pelo Jean Vitor, aos 6 minutos, no começo do jogo. Já o gol do Altos foi pelo Elielton, de pênalti aos 81. Esse jogo aí da rodada foi o jogo mais complicado em relação à jogabilidade. Não teve como ter muita partida. E o que teve, o Botafogo de Ribeirão Preto aproveitou bastante. Primeiro tempo, o Ribeirão Preto dominou, tanto que fez os 3 gols no primeiro tempo. Deixaram o Altos até com a bola. Como o campo estava muito alagado, Eles jogaram até altinha pra ver se amenizava. então é isso aí, foi 3-1 pro Altos. No jogo entre Mirassol e Ferroviário, o Ferroviário abriu o placar com um gol de Edson Cairos aos 10 minutos do primeiro tempo. Logo depois, o Camilo, aquele ex-Botafogo, abriu o placar para o Mirassol com gol de pênalti aos 27 minutos. No segundo tempo, com 20 minutos de partida, o Ivan ampliou o placar para cima do Ferroviário e abriu a vantagem de 2-1 no placar. Já no jogo entre GE Brasil e Manaus, o jogo no saldo de empate de 1-1, que para mim foi um jogo, eu posso dizer roubado? Não posso falar roubado. Foi um jogo complicado para a arbitragem, porque o Manaus era para ter ganho. O GE Brasil só empatou porque teve um pênalti mal marcado, que para mim foi um pênalti que não existiu, nunca existiu, e uma expulsão que também não era para ter existido. Quem viu os melhores momentos e quem assistiu o jogo sabe, porque o Manaus foi... era para ter saído com a vitória. O Manaus merecia, jogou melhor, foi 1000 vezes superior, mesmo jogando fora de casa. E eu vi que o Manaus realmente tem um time bom, time forte. Manaus que é atual campeão do Campeonato Amazonense. Então eu acredito que também é forte candidato, assim como o Remo e o Botafogo de Ribeirão Preto. Para mim são os 3 são os maiores candidatos para conseguir o acesso para a Série B. E não tivemos a partida entre ABC e Paysandu, como eu falei, só vai ocorrer no dia 19/4. E assim a gente encerra mais um vídeo. A gente quer trazer todas as rodadas da Série C, porque é um campeonato que não é muito visto e é um campeonato que é deixado de escanteio por conta disso. Até para a gente conseguir as imagens, para a gente assistir, para falar para vocês é complicado. Não tem muitos canais que colocam. O único canal que passa, e nem é um canal, o único streaming que passa é o DAZN. E é difícil a gente conseguir os melhores momentos de lá. Se a gente não tiver assinatura, a gente não consegue. E foi um trabalho realmente de formiguinha, né? Para a gente conseguir os dados. E já vamos trazer a segunda rodada também, assim que ela for encerrada e concluída. E no próximo a gente também já vai trazer a tabela atualizada do campeonato. E com o término dessa rodada, quem ficou na artilharia foi o Thiago Reis, com os 2 gols, sendo um golaço, coisa que ele não fazia no Vasco. Então sucesso aí. Se tiver que voltar para o Vascão, que volte, mas que faça esses gols, pelo amor de Deus. E nosso vídeo se encerra aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo, um queijo, um abraço. Beijando. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.